Usando uma fala que o senhor falou, é uma fala que a gente já está acostumado a ouvir sempre, né? Quando nós estamos passeando aqui nos evangelhos, nós nos deparamos com isso. E sempre Deus tem algo quando se trata de uma revelação na palavra, que já falou a gente várias vezes, de diversas formas já falou ao nosso coração. E esses dias eu ouvi essa fala de uma forma assim bem suave, porém diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir. E eu fiquei indagando com o Senhor, mas Senhor, que essa palavra ela vem nesse formato. Jesus, quando falou com a mulher samaritana, lá em João 4, ele falou exatamente isso: vocês adoram o que não conhecem, pois a salvação ela vem do judeu. Então você tem que entender o princípio de onde vem algo, né? Se Jesus foi judeu, então às vezes nasceu como um judeu, então, e ele ensinou dentro daquele momento os princípios do reino de Deus, os princípios do céu, sendo um judeu. E quando ele está dialogando com a mulher samaritana, ele vai e fala isso para ela, né? Se vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação ela vem do judeu. Então tem muito princípio dentro do judaísmo que servem para nossas vidas. Nós não somos judeus, nós não precisamos guardar a lei, nós não precisamos guardar costumes, mas existem princípios, e princípios eles são irrevogáveis. O que nós mudamos são conceitos, amém, queridos? Conceitos você muda, porque tem conceito, tem preconceito, tem conceito formado, tem conceito imitado, a gente imita o conceito alheio, então tem um monte de coisa. Então o conceito você pode remover todos que você tem, mas princípios não, os princípios eles são estabelecidos por Deus, e você não pode mudar e nem quebrar princípios. As pessoas até quebram princípios, mas não podem fazer isso. Amém, queridos? Então a gente estuda sobre essas coisas, porque se você não estudar, você não pode falar. Porque você fala daquilo que você aprendeu, você fala daquilo que você conhece. E isso torna o seu ensino, isso torna a sua pregação, a sua ministração, algo mais consistente. Algo mais consistente, porque você acaba levando a pessoa que te escuta a um lugar seguro. Você leva a pessoa que te escuta a um lugar onde você já conhece. Você leva essa pessoa a experimentar um ensino consistente que veio de uma experiência de vida, de uma experiência com Deus, não apenas de letras, e não apenas de aquilo que alguém falou, não apenas de um caminho que alguém te ensinou, se ela nunca nem foi lá. Então, é nisso que consiste um ensino fundamentado em princípios e que você gosta de pesquisar, de estudar e de analisar. E isso faz com que a nossa mente ela clareie. Amém, queridos? Ela clareie. A gente cresça nos ensinos do Senhor Jesus. Eles continuam gerando transformação. A palavra do Senhor ela continua transformando pessoas. A palavra do Senhor ela continua salvando vidas. A palavra do Senhor continua curando pessoas. O Espírito Santo continua trabalhando na vida das pessoas, na nossa vida. Depois de 20 anos já caminhando com Jesus, caminhando no Evangelho, eu continuo dependendo dEle, eu continuo aprendendo com Jesus, aprendendo a ter dependência plena do Espírito Santo, saber que nós precisamos dEle para pregar, precisamos dEle para trabalhar, precisamos dEle para viver, precisamos do Espírito Santo para tomar decisões corretas, precisamos do Espírito Santo na nossa vida para não errar. Senão a gente faz quase sempre tudo errado, né? Por quê? Porque falta um direcionamento do céu, falta um direcionamento do Espírito Santo, né? Então ele perguntou para mim: pastor, mas por que tua igreja e tu fala diferente dos outros crentes? Isso é porque eu saí do sistema, irmão. Entendeu? Eu saí do sistema. Eu não sou sistemático, e nós não temos que ser igual a ninguém. Jesus fez nós seres humanos únicos, cada um com uma característica, cada um com uma personalidade. Uma coisa nós temos que ter: a mente de Cristo, né? Uma renovação da nossa mente a cada dia, uma disposição. Agora tem pessoas que elas gostam de ser manipuladas, elas gostam de ser e aí elas ficam dentro de um sistema religioso do qual a gente não faz parte, né? E ele ficou assim, né? Mas é dessa forma. Jesus não veio trazer uma religião, ele veio trazer uma comunhão de novo do Pai com o Filho. Amém, queridos? Essa foi a de Jesus. Ele veio trazer comunhão de novo do homem com o seu Criador. Ele veio fazer a ligação outra vez. Apesar da palavra religião, em uma tradução ela significa religar, e religar é você religa aquilo que um dia foi ligado, né? Você
Foi ligado, desligou. Então a palavra religião, numa das traduções dela, significa religare, né? Religar. Agora, religar o quê? Né? Então, Jesus, ele veio ligar o homem de volta ao seu Criador, né? Ele veio trazer o homem de volta a uma comunhão. E aí, para por aí, pastor? Não basta eu estar religado de novo com o Criador. Não basta eu estar religado de novo com Jesus com relação à salvação. Porque a única coisa que muitas pessoas só entendem é sobre ser salvo. Eu estou salvo agora porque eu virei crente. Não é isso, queridos. O grande prazer de você ser salvo é você entender que você tem que reestabelecer o seu relacionamento pessoal com o Pai e ter uma vida de acordo com o padrão do céu, ter uma vida de acordo com aquilo que Ele projetou quando Ele fez o homem, e que o pecado ele acabou afastando o homem dele e por um período, por um X período da história da humanidade, afastou o homem do propósito eterno de Deus para nossas vidas, porque existe um propósito eterno de Deus para a nossa vida. Amém? Não é uma coisa passageira. O propósito de Deus para o ser humano é um propósito eterno. Houve quedas, haverá quedas, houve falhas, houve afastamento. O homem se afastou desde o Éden, e de lá para cá na história da humanidade o homem ele vem tomando decisões, errando, caindo, falhando, mas o propósito eterno de Deus não muda. O homem tem que vir para Ele outra vez. O homem anda por religiões, o homem anda por segmentos religiosos, ele anda por linha de pensamento, ele anda por igrejas, ele anda por vários lugares, mas o propósito de Deus para a vida dele é um propósito eterno, e uma hora Deus vai o atrair para cumprir o seu propósito. Amém, queridos? É por isso que os crentes, quando estão pregando por aí, antes nós fazíamos isso também, não é errado fazer isso. Vocês se lembram daquele famoso papelzinho? Eu acho que isso não existe mais nas nossas Bíblias, mas os crentes eles usavam uns papelzinhos assim, com aquelas que a gente compra ali na casa da Bíblia, nesses locais, com aquelas frasezinhas de convidar as pessoas para a igreja. E era um praxe, fazia parte do nosso dia a dia, no nosso evangelismo. Quando a gente ia evangelizar, era muito comum que a gente dava um papelzinho para a pessoa, né? E vamos evangelizar aqui a pastora. Jesus te ama, e Ele tem um propósito na sua vida, um plano maravilhoso, né? Tem um plano maravilhoso na sua vida. E aí a pessoa recebia o papelzinho, olhava para a cara do crente assim, não sei. Isso aconteceu dezenas de vezes conosco, né? Normal, irmão, porque foi a forma que a gente achou. E tem um propósito na sua vida. Aí a pessoa fica assim. Aí de repente a pessoa acredita nisso, né? A pessoa acredita nisso, e é verdade, claro. E aí ela vem para a igreja, e ela aceita Jesus, né? Ou ela recebe Jesus, esse negócio de aceitar Jesus, ela reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Mas o propósito aí, daí para frente os crentes não explicam mais nada sobre o propósito. Agora ele é só mais alguém que vem para a igreja ouvir um pastor pregar, vem para o culto de oração, vem para o culto de doutrina, vem para o culto de domingo. E ele fica nisso na igreja a vida toda. E o propósito? Bom, ele está esquecido. E aí depois você começa a ter muito problema na sua vida, um bocado de dificuldade, e tem vontade de deixar de ser crente. E aí você tem medo de ir para o inferno, porque a desgraça é quando você vem para a igreja porque tem medo de ir para o inferno. Que coisa mais ridícula, irmão. Entendeu? Não, eu vou para a igreja porque eu estou com medo de ir para o inferno. Então tem muita gente que está na igreja por opressão. Está oprimido dentro da igreja. Não, vou ficar aqui porque eu quero ir para o céu. Eu tenho um amigo que ele é doido, né? Seu vergonha. Ele diz assim: rapaz, é assim. Se eu aceitar Jesus como vocês falam aí, e eu vou morar no céu, eu vou ser jardineiro. Aí eu fico olhando. Ele é um teólogo. Aí ele diz assim: mas também tem outra coisa. Se eu for para o inferno, eu vou ser padeiro. Eu digo: quem disse que ensinou isso aí? Isso pode ser coisa dos avós, dos tataravós, as histórias que os avós contavam lá à roda das mesas, né? Porque não diz que lá no inferno é quente, né? E aí rapaz, esse cara está me ensinando muita coisa aqui. É doido mesmo, né? Então a ideia que algumas pessoas têm de inferno é que lá é quente e que lá no céu é jardim.
e tem anjozinhos, e tem aquelas nuvenzinhas, e é tudo. Sabe, queridos, o reino de Deus, ele está dentro de nós. Eu tenho que desfrutar de Deus aqui. Eu tenho que viver o reino de Deus aqui. Entendeu? Eu não preciso morrer para ir para o céu, e nem para ir para o inferno. Tem gente que a vida já está o inferno aqui, naturalmente falando. Depois tem as outras histórias sobre condenação, sobre julgamento, sobre essas coisas, sobre o fim do mundo, sobre um monte dessas coisas. Eu não aguardo o fim do mundo, vocês já sabem disso. Eu não estou esperando o fim do mundo. Eu não nasci para esperar o fim do mundo. Nós somos eternos. Amém? Eu e você somos pessoas eternas. E nós não estamos aguardando o grande julgamento. Nós estamos aguardando o que a palavra do Senhor nos diz, a restauração de todas as coisas. É isso que nós aguardamos, a restauração de tudo. Começando pela minha casa, restaurando a minha vida, restaurando a minha mentalidade, restaurando a minha família, restaurando famílias, restaurando um povo, restaurando uma nação. Porque isso é o reino de Deus, amém, queridos? É para isso que Jesus veio. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para restabelecer o reino eterno do Criador. Esse é o reino, isso é a nossa missão aqui, é entender o relacionamento, é voltar a ter o nosso relacionamento pai e filho restabelecido como plano original de Deus para a nossa vida. Isso que é o reino. O parte do reino. O reino é muito amplo, né? E é por isso que nós não adotamos mais um modelo religioso de se conduzir. E queremos trazer o reino na forma expressiva para a terra. Quando nós lemos Mateus capítulo 6 e vê Jesus dando instruções ali, e ele fala como trazer o reino, como deve ser manifesto o reino aqui na terra. Quando você vê Paulo ensinando, e ele diz assim, olha, a terra ela geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, a manifestação ela é para os filhos de Deus, amém, queridos? A manifestação do reino, do Filho e do seu amor. Ele diz, pois ele nos transportou. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou de uma condição. Então, na nossa mente, ela vai ter que transitar para esse novo momento. Apesar de fisicamente, muitas vezes ainda estamos morando na mesma casa, fisicamente nós ainda estamos com algum problema, alguma enfermidade no nosso corpo, fisicamente ainda reina de alguma forma a natureza pecaminosa, ela ainda quer nos levar para manter um padrão de vida secularizado, mundano em muitos aspectos. Muitas vezes nós estamos dentro de um ambiente, convivendo no meio de pessoas mas a nossa mente ela deve começar a mudar de ambiente. E quando a nossa mente muda de ambiente, certamente uma hora nós vamos transitar de tudo, corpo, e tudo Deus vai transitar na nossa vida. Quando eu vejo, sempre que eu leio aquele capítulo de Isaías, capítulo de número 6, eu fico meditando naqueles trechos ali que Isaías está falando ali, e eu fico imaginando aquilo dali, eu me vejo naquela cena, eu vejo aquele momento ali, e fico percebendo a forma como é que um homem de Deus viveu. Os 5 primeiros capítulos do livro do profeta Isaías, ele já é um profeta, já era um homem chamado para as nações, para profetizar, era um profeta messiânico, não é considerado por todas as pessoas o maior profeta das Escrituras, é o profeta Isaías, em muitos segmentos ele é tido como o maior profeta que as Escrituras tiveram, o profeta Isaías, o cara que fez o anúncio da vida do Messias, de Jesus, ele foi para esse nível, mas aí você percebe que os 5 primeiros capítulos do profeta Isaías, ele já era um profeta. Mas quando foi no 6º capítulo, ele teve uma revelação diferente do reino. Ele teve uma revelação diferente de quem era Deus. E a ideia é que a cada ano, que não precisa ser a cada ano, mas que a cada momento nós possamos ter revelações do caráter de Deus, diferente da forma como nos foi apresentado. Eu não posso entender Deus apenas como alguém disse que Ele é. Eu tenho que entender Deus a partir de um relacionamento. Amém? A partir de uma vivência com Ele. É meio maluco nós seres humanos feitos de carne ficarmos tentando aqui com a nossa limitação entender ou conversar com Deus, como você diz, o que é orar? Aí os crentes dizem assim, orar é falar com Deus. Pois é, vamos orar. E aí começa a falar um monte de coisa. Tudo bem, é oração. Mas às vezes oração não é relacionamento.
Relacionamento, irmão, abrange muitas coisas. Relacionamento é algo mais profundo. Eu fico imaginando, você está namorando com alguém, aí você vai noivar, aí você vai para um relacionamento mais sério, que é o casamento. Aí você casa. Aí quando você chega lá na sua casa, aí você senta na mesa e fica conversando com a sua mulher. Eu estou me relacionando com ela, eu estou orando. Aí quando você chega lá no seu quarto, você vai deitar na cama, aí você vai lá e fica conversando com ela a noite toda. Tá? Tem um bom relacionamento com ela. E depois, pronto, eu estou orando com meu filho, eu estou orando com não sei quem, eu estou orando com a minha família. Irmão, relacionamento envolve muito mais coisas do que falar com alguém. Relacionamento, ele abrange muito mais do que eu pedir alguma coisa a Deus e receber em oração. Relacionamento é maior do que eu interceder por alguém. Relacionamento com Deus é maior do que eu impor as mãos e curar alguém. Relacionamento com Deus é maior do que eu dizer que sou crente, que sou salvo. Relacionamento com Deus é maior do que vir para a igreja. Relacionamento com Deus é maior do que, é mais profundo. É uma dependência. Se você entender de onde você foi tirado, a palavra do Senhor nos diz em Efésios que Ele nos gerou nele. Ele nos gerou nele antes da fundação do mundo. Antes de existir o que existe hoje, você já estava sendo gerado em Cristo, em Deus. Sendo gerado nele. Então você saiu de dentro. É como se olha, se você foste gerados nele, dentro dele, antes da criação do mundo. Então é um relacionamento de entranhas, entranháveis, que envolve mais do que emoção, envolve mais do que muitas coisas, carne, emoção, espírito, alma, envolve muitas coisas, e relacionamento com Ele é profundo, é dependente. E aí, como Ele é um Deus grande e Pai, e nós somos criação e filhos, entender uma linguagem de conversar com Deus em um X modelo estabelecido por uma instituição religiosa ou por um segmento religioso. A forma de eu conversar com esse Deus tem que ser assim, eu tenho que seguir esse padrão, eu tenho que me comportar assim, eu tenho que me vestir assim, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer 7 isso, 7 aquilo, 4 não sei o quê, porque não, isso não é relacionamento com Deus, queridos. Nada disso está no início das coisas. Quando você começa a ler a Bíblia desde o princípio, e você vai ver que Ele fez o homem, e ele achou massa ter feito o homem. Ele disse assim: foi muito bom, foi show ter feito o homem, foi massa demais ter feito a nós. E a Bíblia fala que ele vinha todos os dias e trocava ideia, passeava no jardim, conversava, passava a mão no ombro e falava sobre a criação. Ele estava ali com uma posição muito elevada. Nós estávamos do lado do nosso Criador e Pai, em um nível muito elevado de presença. Não precisava orar para falar com Ele, era só falar. Eu não precisava fazer uma cerimônia religiosa para falar com Ele. A ideia de Jesus ter vindo no tempo que Jesus veio foi restabelecer isso. Foi de não ter mais cerimônia, mas ter vida de Deus e em Deus. Eu não ter que marcar um horário, né? Nós temos horários, claro, para o culto por uma questão de ordem, por uma questão social, e eles temos o nosso trabalho, temos a nossa vida, né? Temos um cotidiano, o nosso lado humano, temos o nosso cotidiano normal. Então temos um horário para chegar na igreja, temos um horário para acabar o louvor. Aqui não tem isso, né? Temos horário para pregar, aqui também não tem esse negócio, né? A gente tem isso aí por uma questão de ordem. E isso está certo, não está errado, certo? Tem horário, quem tem que fechar, tem vizinho. A zoada, hoje não teve zoada não, né? Teve não? Graças a Deus, né? Eu gosto de zoada, irmão, sabe? Eu não gosto de muita, né? Eu sou barulhento também, mas quando tem excesso eu fico perturbado. Aí, tudo isso está dentro do pacote das regras e das liturgias e tal, assim. Só que quando o relacionamento é maior do que isso, amém, queridos? O relacionamento é maior do que nós estarmos aqui, do que você ter chegado aqui 7h30, eu cheguei 8 e pouco, e ter
começar do louvor, e daqui a pouco você tem as ofertas, e daqui a pouco a gente vai para casa. O relacionamento é maior do que isso. Isso aqui é celebração, é reunião, é congregação. Amém? Isso é congregação, onde você vai ouvir eu falar, você vai ouvir alguém cantar, você vai ouvir alguém falar alguma coisa do céu, você vai receber uma instrução. Mas o ideal é que isso aqui seja posto no dia a dia. Nosso relacionamento é maior do que isso aqui. Amém? O nosso relacionamento com o Pai deve ser maior do que isso aqui. Maior do que vir para a igreja. Melhor do que vir para a igreja é ser igreja, né? Melhor do que isso é ser. E isso vem com isso, e esse entendimento ele vem com o tempo. E aí você vai amansando. E à medida que nós vamos amansando, né, a nossa natureza humana. Teve esses dias, teve uns 3 dias atrás, 4 dias atrás, eu tomei remédio para pressão. A minha pressão começou a alterar. E eu percebo quando a minha pressão altera. E aí depois eu não vou tomar remédio para pressão esses dias não, porque tem hora que a minha pressão sobe porque eu permito. Entende? Eu começo a ficar meio folgado, começo a ficar meio estressado. Aí eu começo a sentir aquela coisa. Aí eu, calma. Aí baixa. Domínio próprio é o nome disso. Isso é um fruto do Espírito Santo. Amém? Muitas das nossas doenças, elas serão curadas. As patologias, as doenças físicas nossas e também das doenças psicossomáticas e muitas outras que está afetando muitas pessoas nesse nosso tempo aqui, elas serão curadas quando os frutos do Espírito Santo começarem a se tornar algo muito forte na nossa vida. Quando você lê Gálatas capítulo de número 5, né? Você vai ver ali, aí você vai ver aquela galeria de frutos do Espírito Santo. Para dizer que a gente está habituado com eles, vamos abrir lá para a gente ver. Aleluias. Capítulo 5, versículo 16, diz assim: vivei, eu vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, do modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, que se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas, elas estão às claras, né? Dá para ver: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais eu vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. É horrível isso. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Falei agora há pouco. E ele diz: contra essas coisas, contra essas virtudes, contra essas coisas não há lei. O que é isso? Não há lei com relação a essas coisas. Digamos que se a pessoa está aqui, vai passando ali na rua e aí uma pessoa rouba o celular de alguém, existe lei para isso, amém, queridos? Vai ser preso se a polícia pegar. Falei aqui uma coisa bem prática, né? Para isso a lei. Mas para as coisas de cima também, aquilo que vem na hora. Todas essas coisas que estão aqui para cima, né? Idolatria, feitiçaria, dissensões, facções, ciúmes, pelejas, brigas, contendas, todas essas confusões que tem para cima também tem lei, dá problema. Entendeu? Mas ele diz assim, mas o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. O que ele está querendo dizer com isso? Basicamente é que ninguém vai chamar a polícia para você se você estiver praticando essas coisas. Não há lei para o amor, para quem, porque são virtudes, são coisas boas. Então, apesar de as pessoas até interpretar errado alguns comportamentos, a gente tinha um irmão muito amado nosso, ali quando a gente era aqui a gente congregava aqui no Beira Rio,
E esse irmão, quando ele mudou de congregação, ele foi congregar num outro ministério. Aqui a gente entendia, ele era aquele irmão que ele chegava, abraçava e beijava todo mundo, seja homem, seja mulher, seja quem fosse, ele era um amor de pessoa, um cara muito carismático, chegava e abraçava, e para quem já estava no convívio com ele de muitos anos de vida, nunca teve problema, né? Aí um dia ele decidiu então mudar de congregação, foi congregar no outro ministério, e aí ele chegou lá, e aí um dia ele abraçou lá, ele é aquilo que ele é, amém? Independente do lugar onde ele esteja. Só que ele foi para um lugar que as pessoas não estavam habituadas a esse tipo de relacionamento. E quando ele chegou lá, que ele abraçou um irmão e beijou, aí os irmãos lá, o irmão ali é meio beijoqueiro, abraça homem, beija homem. Horrível, né? Quer dizer, se o pastor ou o irmão sai aqui na igreja só beijando as mulheres, os maridos podem achar que esse pastor está beijando as mulheres da gente. Então esse irmão é um cara muito bom, muito cheio de amor, mas mal interpretado, entende? E aquilo ali, de certa forma, retraiu o irmão, né? De certa forma, o ambiente que ele está, as pessoas não têm o hábito de se tocarem sem malícia, né? De se tocarem sem perversão, ou de um homem beijar na testa de outro homem e achar que isso é viadagem, é coisa dessa natureza. Não. E para essas coisas não há lei, irmão. Amém, queridos? Mas onde há religião, tudo é lei, irmão. Onde a religião impera, tudo é lei. Tudo fica debaixo de julgamento. Ninguém é livre para dar um abraço, para dar um carinho, para dar um afago, para dar um beijo na testa do irmão, de alguém. Não tem relacionamento. Eu não entendo como é que alguém acha que Deus se relaciona com você. Fique aí, se consagre, 7 dias se purificando, depois você vai para o monte, ora a noite toda, depois você volta, faz um jejum violento, amanhã você falar comigo. Esse Deus, ele existiu nas Escrituras por um momento, para uma classe da humanidade. Não que ele quisesse que fosse assim. Não que ele quisesse que fosse assim. Deus nunca foi o Deus dos regulamentos. Nunca foi o Deus dos regulamentos. Ele sempre quis relacionamento. Só que um dia o homem bagunçou tanto o meio de campo com relação às coisas de Deus. O homem bagunçou tanta coisa que teve que ser criados os regulamentos. O homem se distanciou tanto da essência, e principalmente aquela parcela da humanidade que foi morar no Egito, que assimilaram a cultura, assimilaram um modelo pagão, mesmo tendo um grande Deus. Eles passaram muitos anos dentro de uma cultura, e geraram filhos daquela cultura, e nasceram ali, mesmo temendo a esse Deus em alguns aspectos, conhecendo ele a uma certa distância, que no meio do deserto, quando aquele povo foi chamado para ser livre, eles foram chamados para ser livre, amém, queridos? Eles foram chamados, tirados do Egito, de um lugar de servidão, para ser livres, mas eles estavam tão prisioneiros de si mesmos, eles estavam tão presos dentro de conceitos errados, dentro de uma cultura, dentro de algo que eles assimilaram, que no deserto Deus teve que criar leis para eles, porque eles só iam fazer bagunça dali para frente. Aí foi feita uma lei para eles, que não serviu de muita coisa, não. Não serviu de muita coisa. Porque agora eu tinha que ter uma regra estabelecida, eu tinha que ter uma lei estabelecida para gerar um relacionamento de temor e de medo. E nunca foi essa. Deus nunca foi um terror. Apesar das Escrituras declararem em algumas situações em que Deus é quem é, né? Mas Ele é um Deus de amor. Amém, queridos? É um Deus de amor. Por isso que o próprio profeta Isaías, que conhecia Deus dentro desse padrão, ele diz assim, você não precisa abrir, eu vou lá, né? No capítulo de número 6, como eu falei aqui,
desde os 5, até do 1 até os 5, ele era profeta. E ele apregoava justamente a justiça. Apregoava as pessoas, olha, tem que ser assim. Sentenciavam as pessoas, porque as pessoas elas já caminhavam de forma sentenciadas. Temos que ser assim, assim, assado, assim, assim. Então, a ideia do profético era mais ou menos dentro desse parâmetro que eles estudavam, viveram isso. E o povo conheceu Deus desse formato. Mas aí o profeta Isaías, ele foi chamado para anunciar um Deus de paz, amém, queridos? Ele foi chamado para anunciar o Messias. Aí ele teve que ter um reencontro, vamos dizer assim. Ele teve que mudar algumas coisas na sua mentalidade a partir de um ponto. Então Isaías capítulo de número 6 diz assim: em um ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto preenchia todo o templo. Entende? Em um ano em que o rei Uzias morreu, isso aqui dá muita história, certo? Eu vou resumir aqui. Eu vi o Senhor. Está entendendo qual é a ideia? Só que essa visão foi uma visão diferenciada. Ele tinha um ministério profético, ele era profeta, ele já falava, Deus já revelava coisas a ele. Só que ele teve uma visão. E ele diz assim: em torno dele posicionavam serafins, e cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Isso aqui também dá outra pregação, mas vamos para frente. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé, o Senhor dos exércitos. Amém? E toda a glória em toda a terra está plena da glória do Senhor. Você imagina, queridos, um negócio desse? Eis que os serafins, eles afirmavam isso: Santo, Santo, Santo é o Senhor, aleluias, o Senhor Yahvé, Deus dos exércitos, e eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Nós estamos na terra aqui ainda, amém, querido? Ceará, Fortaleza, é terra, e está pleno de glória. Ei, aleluias. Mas a gente parece que não está desfrutando da glória dele. Eu tenho que começar a me conectar nisso, eu tenho que começar a sentir isso. Eu tenho que entender pleno da glória dele. E as pessoas não entendem e não vivem. Quando você vai falar isso em outros amigos, não, então tem que dizer glória a Deus, glória a Deus. Não, não é isso, eu estou falando disso, não, irmão. Glorificar a Deus, a gente glorifica sim, mas é a nossa vida. Se eu glorifico com a vida, eu glorifico com os lábios. Se eu não glorifico com a vida, não adianta dar glória a Deus com a boca. Amém, queridos? Quando eu glorifico com a vida, eu glorifico com os lábios. Mas se a minha vida não glorifica a Deus, para que a boca vai glorificar? Se o meu coração não glorifica ao Senhor, para que a boca vai falar? Então, eu tenho que entender que os serafins em toda a terra está cheia da glória do Senhor. E eu fico, então, quando você sair daqui, olha, pele por fora e fica, cadê? Onde está? Que eu não sinto, que eu não vejo, que eu não percebo. Na verdade, a minha vida, a minha terra está um inferno. É só problema, é só caos, é só dificuldade, é só violência, mas é porque nossos olhos estão fintos na terra e não na glória. Entende? Porque quando meus olhos estão fintos na glória dele, eu vejo ele. Tá com muitos, queridos, eu abri eu cheguei em casa, estava tendo estava lá, agora já 6 horas, estava dando um grau nos cabelos lá, amarrar a Bruna, e até a televisão estava ligada. Mas muda o canal aí. Irmãos, eu mudei 3 canais. É nesse horário de 6 horas, está também naquele horário que só passa violência, né? Tem aquelas novelas sem futuro, né? E aquelas coisas de violência aí. Matou, roubou, aonde? Na Calcaia, Fortaleza, sei aonde, e matou, e roubou. Aí eu
Só desgraça que a televisão mostra aí. Antes aquilo me afetava muito, eu ficava com medo, preocupado, sabe? E é porque a gente vinha para casa assim, agora há pouco, e tinha um cara morto lá na beira da estrada, eu acho que foi um acidente, lá pertinho lá. Mas eu acho que foi um acidente. E aí, mas isso é caos, violência, morte, tal. E as informações, os jornais, essa mídia policial, ela é muito, né, ela gosta muito disso, eles vivem disso. De apregoar miséria, morte, violência, crime. É isso que eles ganham para isso. Quanto mais gente assistindo, morreu fulano, mataram não sei quem, facção não sei de quê, e isso, aquilo. Pronto, eles ganham com aquilo, tem público. Então você não desfruta da glória, você desfruta do caos. Entende? Onde foi? Foi no bairro, foi na Calcaia, foi não sei aonde, foi em Fortaleza, foi no Jardim, foi isso, foi aquilo. Morreu não sei quanto, morreu isso, morreu aquilo. Pronto. E aí, quando eu vejo isso, eu não vejo a glória. Eu digo para você, eu glorifico a Deus, porque estava com muito mais de... Não tem como você conseguir extrair de mim notícia ruim. Não tem, você não vai... É difícil, vamos dizer assim, né? É difícil você extrair notícia ruim. Sabe por quê? Porque eu não dou mídia para eles. O crime aumentou nos últimos 2 meses? Não sei. Os assaltos começaram a aumentar, de repente... Eu não sei, queridos. Não sei. Não sei. Entendeu? Nem se preocupe. Se você pegar e postar no grupo daqui da igreja, olha, vamos orar porque lá no Vila Velha ou lá no Jardim Navarra estão fazendo isso assim, eu não divulgo. Eu não repasso. Entende? A minha mente ela vai para cima desse lugar. A minha mente vai para cima desse lugar. E daqui a pouco o lugar onde eu moro não vai ter mais isso. Agora, se eu sou o primeiro a correr para estar olhando, para estar fazendo selfie, para estar publicando isso, para estar espalhando coisa ruim, a terra foi feita para estar plena da glória de Deus. Plena da glória. E não de notícia ruim. Não de doença, não de desgraça. Quanto mais eu falo de doença, mais elas vêm para mim. Quanto mais eu falo de violência, mais ela... Não, porque a sua boca tem poder para mudar as coisas. Ai, tu viu? Vi nada. Porque quem vê essas coisas não tem tempo para ter visão de Deus, só tem visão da terra, da carne. Entendeu? Só tem visão de desgraça, e nós temos um mundo espiritual que rege todas as coisas. Entende? Então aquilo que eu alimento é aquilo que eu vivo. Né? É aquilo que eu percebo. Então, entenda quando o salmista, no Salmo 91, ele diz assim: 1000 cairão ao teu, 10.000 à tua, porém tu não serás. É disso que ele está falando, gente. Morreu? Quanto? Caiu 1000? Mataram 1000 ali, vizinha da tua casa, não viu não? Como? Estava dormindo, eu disse, graças a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque você fica nervoso. Você vai ficar nervoso, ficar preocupado. Você vai ficar em pânico. Você vai querer se mudar da casa que você mora. Você vai... Cara, isso é o diabo. Escute as vozes do céu, amém, queridos? E não as vozes da terra. E não fica publicando coisas do inferno. Publica as coisas do reino. Não alimenta o que não presta, alimenta o que é bom. Isso é uma mudança de mente. Você mora num lugar caótico, 1000 cairão ao teu lado. Teve 10 brigas à tua direita, teve 20 brigas, você não pode ser atingido. Ou você influencia, mas não pode ser influenciado. Entendeu? Você está lá, caiu 10 ao teu lado, aconteceu assim, tua oração para que seja transformada aquela realidade, para que mude aquela realidade. Mas não vou arrumar as coisas, vou me embora, porque senão o próximo é eu. Pode ser que seja você. Entende? Vamos embora desse bairro, porque senão eu vou morrer também. Senão, não. Toda a terra está plena da glória de Deus. Serafins falam isso. Amém, queridos? Serafins. Eu não sou um produto do meio. O lugar que eu moro não me influencia. Eu tenho que influenciar o lugar que eu moro. Eu sou um produto do céu. E toda a terra está cheia da glória de Deus.
Quando eu entendo de onde eu saí, eu compreendo onde eu estou. Quando eu entendo de onde eu vim, quando eu entendo, aceito e declaro de onde eu vim, então eu começo a afetar aqui onde eu estou e não ser afetado por aquilo. Agora, quando eu não entendo quem eu sou, quando eu não compreendo de onde vim, quando eu não compreendo a minha natureza em Deus, em lugar nenhum dessa terra eu tenho paz. Por quê? Porque eu sou produto do meio. Todo lugar que eu chego, ou eu sou um problema, ou eu arrumo um problema. Entende? E não é essa a ideia de ser um filho de Deus, irmão. Não é isso. Nós não nascemos para isso. Nós já cancelaríamos, anularíamos mais da metade de tudo que é problema que a gente possa ter hoje, quando eu começar a mandar nessa mentalidade. Nós não estamos ignorando que existem coisas caóticas, que existe a violência, que existe criminalidade, que existe doença, que existe miséria, que existe problemas financeiros. Nós não estamos ignorando nada. Tudo isso existe. Tudo isso está aí. Mas Deus tem te chamado desse lugar. Deus tem chamado. Deus vai nos tirando. E você vai reconhecendo que Ele está te posicionando. Ele está te chamando para lugares celestiais. A tua mente tem que ir para esse lugar. O teu corpo está pisando nessa terra. Teus pés estão pisando. Você pega um ônibus para ir trabalhar. Você entra no seu carro para ir trabalhar. Você vai no seu colégio estudar. Você vai buscar teu filho na escola. Você vai praticar um esporte. Você vai na praia. Tudo isso, o teu corpo físico, ele deve viver essa realidade que nós estamos na terra. Amém, queridos? Mas a minha mente, ela é governamental. Ela anda acima do nível terreno. Quando eu começo a andar nesse nível, irmão, você vai perceber mudanças extraordinárias na sua família. Você vai perceber mudanças extraordinárias no entorno de você. Você vai entrar em um lugar de paz. Você vai entrar em um lugar de desfrutar daquilo que é a glória de Deus. Como ele diz aqui: Santo, Santo, Santo é Yahvé, o Senhor dos exércitos. Ele é Senhor dos exércitos. E exércitos, eles vão para a guerra. Amém? É para isso que os guerreiros são levantados, para irem à guerra. E Ele é Senhor deles. Amém, queridos? Nós temos que ir para esses lugares. Entende? Se você tiver que ser um guerreiro, mas é um guerreiro do Senhor. Entende? Você é um guerreiro dele. Porque quando um exército tem um Senhor como seu Senhor, a vitória é garantida. A vitória é garantida. E ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto da sua glória. E eu bradei: ai de mim, estou perdido, porquanto eu sou um homem. Presta atenção, produto do meio. Presta atenção, queridos. Quando você reconhece que você ainda é um produto do meio. O que é o produto do meio? Você está influenciado por o local que você está. Presta atenção no que ele disse aqui. E olha que ele era um profeta, certo? Ele diz assim: ai de mim, estou perdido, porquanto eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Era uma bela justificativa, entende? Eu estou no meio de pessoas que só falam besteira o tempo todo, que só falam miséria o tempo todo, que só falam de desgraça o tempo todo, que só falam porcaria o tempo todo. Eu estou no meio deles, então eu sou do mesmo jeito. Era isso que ele estava dizendo: eu sou um homem de lábios impuros, pois habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas veio o Senhor, amém? Os meus olhos agora viram, já não foi os lábios, agora foram os olhos. Os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar. E com ela ele tocou a minha boca e declarou-me: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Amém, queridos? Isso aqui é o máximo, queridos. Entende? Ele reconhece. Quando eu reconheço, a culpa é removida e o pecado é. Quando eu escondo, eu fico ferrado. Entende? Que temos um segredinho. Os segredos da mesa.
que uma das ferramentas da mesa é isso. Entendeu? Eu abro o meu coração. Eu entrego. Eu me rendo. Eu jogo a toalha. Entendeu? Eu dou a batidinha, né? O cara tá lá e fechou e finalizou e o cara, se o cara não bater, tu mata, tu quebra ele todinho. Mas se ele bater, ele jogou a toalha, ele perdeu a luta. Amém, queridos? Que alguém se rendeu, pronto, tem um vencedor. Amém, queridos? Então, é assim que eu faço com o pecado que habita em mim. Eu bato para o Senhor dizendo assim, eu me rendo, eu me entrego. Amém, queridos? Teu pecado é perdoado, tua culpa é removida. Você vai desfrutar de um novo tempo na sua vida. Você vai desfrutar de um novo tempo. Agora, quando eu resisto, aí acontecem muitas coisas, como o Paulo falou, quando ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso. Então ele disse assim, eu sou um homem de lábios impuros. Eu estou contaminado pela garra. E o Senhor tocou a boca dele. Amém, queridos? O Senhor tocou a boca dele. Ele declarou que os seus lábios eram impuros. Mas às vezes tem pessoas que as mãos são impuras, que os olhos são impuros, que o coração é impuro. Então eu vou declarando isso para o Senhor. Senhor, meu coração é impuro. Eu quero transformar ele. Os meus olhos são impuros, Senhor, eu quero renová-los. Eu quero trazer vida aos meus olhos. As minhas mãos, elas são impuras, eu quero as minhas mãos limpas, né? No caso de Isaías, o problema dele ele foi claríssimo. Ele disse, olha, os meus lábios são impuros e eu sou o fruto do meio. Eu acabei me contaminando com a galera que eu estou envolvido, né? Sua culpa foi removida, seu pecado está perdoado. Amém, queridos? E um novo tempo ele começa a vir sobre a nossa vida quando nós entendemos isso. São lugares. Agora, eu quero que você perceba o contexto em que isso aconteceu. Porque tudo tem que ter um contexto. No caso do profeta Isaías, diz que o profeta Isaías, a família dele já era uma família real. Era uma família da realeza. Ele fazia parte da família do rei. Então ele como um profeta, tinha todas as regalias que alguém que faz parte da realeza tinha. Ele desfrutava da mesa do rei, da provisão do rei, do sustento do palácio. Ele era um profeta bem remunerado, poderia se dizer assim. Ele era um profeta que estava na boa. Queridos, existem alguns riscos nisso, entende? Existem alguns riscos. E ele, por ser da família do rei Uzias, então ele era da realeza, então ele estava bom para dar uma profetizar e até voar banda, meu filho. Não tinha problema financeiro, não tinha escassez, não tinha nada. Mas o trecho começa falando assim: no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Amém, queridos? O que eu aprendo nesse primeiro trecho aqui? Já falamos sobre isso em alguns momentos na nossa caminhada, a gente aprendeu sobre isso faz muito tempo atrás. Mas foi uma coisa até que eu falei naquele dia lá do aniversário, que a gente estava lá, né? Chega um dia que Deus tira a tua fonte de provisão, aquilo em que você se apoia. No reino é diferente, não precisa matar, você abre mão. Entende? Quando você abre mão de uma coisa por coisa melhor. Abre mão de pecado, abre mão de um costume, abre mão de um hábito, abre mão de uma coisa. Então, mas nesse dia aqui, ele disse, olha, no dia em que morreu o meu sustento, aquele que me sustentava, aquele que me bancava, aquele que eu me amparava, aí agora eu fui depender do Senhor. Amém, queridos? Aí comecei a ter visões celestiais, porque até então eu só via o palácio, só via o alimento do palácio, o recurso financeiro que o palácio me mantia, mas Deus estava chamando ele para algo mais profundo. Amém, queridos? Deus estava chamando o profeta Isaías para um nível de relacionamento, de dependência única e exclusiva dele, não porque ele é filho do rei, não porque ele é filho de pastor, não porque ele é filho de gente rico. Não, Deus vai chamar você para um negócio com ele, nem que para isso ele tenha que tirar coisas de você. E ele vai te chamar, ele vai tirar alguém, ele tira. Se você não renuncia, ele vai lá e tira. Tira. Aqui no caso ele levou logo foi o rei, né? Levou logo foi o rei. E Deus tem coisas com pessoas assim.
Tem coisas que você precisa entregar, renunciar, abrir mão, deixar de amar mais isso do que a Deus. Nós amamos às vezes um fulano, um cicrano, um filho, uma filha, ou não sei quem, um emprego, ou sei lá mais o que. Tudo isso toma muito lugar de Deus. Uma hora Ele vai tirar e pode Ele tirar da forma mais drástica possível. É por isso que a melhor coisa que você tem, sabe o que é? Entrega. Abre mão desse trem por um negócio mais profundo com Ele. Amém, queridos? Eu tenho que começar a entender isso. No ano em que morreu o rei Uzias, o Eterno, eu tive uma visão do Senhor. Eu comecei a andar em um nível mais profundo. Eu comecei a experimentar coisas que eu não tinha. Eu experimentei da mesa de rei, mas Deus queria que eu fosse para algo muito. Eu fui para o rei dos reis agora, amém, queridos? Ele saiu de um rei, ele foi para isso e assim, olha. E ao som de suas vozes batentes, portas tremeram, o templo ficou repleto de fumaça. Imediatamente um dos serafins voou e trouxe a brasa que tocou na sua boca. E em seguida, no versículo 8, ele diz assim: a voz do Eterno que me chamava. Porque quando você rompe, aí você entende o chamado dele. Às vezes eu posso pregar aqui 10 anos para você, você nunca vai fazer nada. Mas quando ele arranca de você o que precisa ser arrancado, ou quando você entrega o que precisa ser entregue, você vai escutar a voz dele de forma muito clara. E aí diz assim, e ele ouvia a voz do Eterno que me chamava: ei, a quem eu hei de enviar? Quem irá por nós? E ao que prontamente eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Você sabe que essa resposta do profeta, ele disse assim: ao que prontamente eu respondi. Quando você renuncia, quando você abre mão, você rapidamente começa a dar respostas ao céu. Você começa a dar as respostas que o céu está esperando de você. Você começa a produzir da forma como você nunca produziu antes. Você começa a ir a lugares que você nunca foi antes. Você começa a experimentar coisas que você nunca experimentou. Por quê? Porque agora os céus se revelaram a você. E você dá uma resposta mais rápida. Porque ele diz assim: então eu prontamente respondi: eis-me aqui, eu estou aqui. Você não tem mais medo, você vai mesmo. Por quê? Porque é diferente. É diferente, irmão. Abre mão. Senão ele vem e tira. Ele vem e tira. Por quê? Porque eu falei desde o começo, o propósito dele é eterno. Entende? Você se esconde, você desvia, você cai, você se afasta, você desanima, quer desistir, muda de igreja, faz não sei o quê, mas o propósito dele é eterno. E ele vai te pegar. Aleluia. Ele vai te pegar. Aleluia. A quem eu irei? Vai, você mesmo. E ele prontamente: eu estou aqui. Pode me enviar. Amém? E aí, a partir daí, foi um novo tempo, literalmente, na vida de Isaías. Depois você vai ver que já no capítulo de número 7, ele começa a falar sobre o Messias. Ele começa a anunciar o Salvador. Ele começa a trazer revelações que ele jamais teve antes. Entendem? Ele começa a viver um novo nível. Mas antes do capítulo 6, ele já era profeta, irmão. Você já é um homem de Deus, você já é uma mulher de Deus, só que Deus está querendo te levar para outro nível. Deus está querendo te levar a águas mais profundas, a experiências mais... E Ele quer que você dê uma resposta. Você ora demais, ora e nada melhora. Sabe por quê? Você demora muito a dar uma resposta para o Senhor. Ele está buscando pessoas que deem respostas mais rápidas, porque o céu responde a respostas. O céu responde a respostas. Aleluia. Quando eu entendo isso, eu vivo mais rápido, eu cresço mais rápido, eu prospero mais rápido, eu vivo experiências com Deus mais rápido, eu começo a ter, andar em um nível mais violento na minha caminhada, e eu não volto para os lugares onde saí. Não volto, a não ser para fazer transformação, mas não para viver naquela condição. Você não vive mais em uma condição, você vai viver na condição do céu, na condição dele para a sua vida. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. E nisso eu queria que nós celebrássemos o Senhor nessa noite, que você entenda o que Ele falou ao teu coração nessa noite através dessa palavra. Eu quero torná-la
bem curtinha nessa noite, mas muito objetiva, muito precisa, porque ela vem carregada de revelação para a nossa vida. Ela vem carregada de verdades espirituais para nós colocarmos ela em prática e vivermos ela, e não descer para um nível de incredulidade no nosso coração e achar, e será, e talvez isso não é para mim. Isso é para você. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Amém? Que rompe, que vem para romper em nós. Ela vem para romper em nós, para nos levar para esse lugar. Para, se for o caso, como o profeta fez, olha, eu sou um cara que tem áreas de impurezas que precisam ser tratadas, precisam ser purificadas. A grande ideia nesse texto, você percebe logo. Ele diz assim: olha, eu sou um homem de impuros lábios. O Senhor foi só, pega lá o negócio para a gente ajeitar isso aqui agora. Deus quer ajeitar agora com você. Entendeu? É assim, não é fácil, não é difícil. Não, irmão, tem processo, eu sei. Processo é você chegar até aqui hoje. Eu estou no processo, respondendo um bocado daí no céu. Ele trouxe você para um dia de conciliação com Ele. Ele nos leva a esses lugares, né, em Deus, de conserto, né? Ele nos leva às mesas de confronto, de conselho. Ele nos leva a esses lugares para que eu possa desfrutar disso. Amém, queridos? Para que eu possa desfrutar disso. Então, quando Ele tirar, quando Ele parar algo em nós, quando Ele de alguma forma for contrário àquilo que eu posso ter, é porque é para transformar, é para mudar mesmo, é para mudar. E aí eu começo a viver o novo tempo, começo a dar as respostas que eu não tinha dado antes. Amém?